Meus irmãos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Estamos na série de mensagens, uma longa obediência na mesma direção. E gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre o tema Eu creio, e agora? Eu creio. E agora, inclusive é o nome de um livro, que os jovens já conhecem. Nós estudamos um pouco sobre ele ano passado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 1. E a palavra do Senhor diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Agora vamos dar um salto lá para a carta de Gálatas, no capítulo 1. Nós estamos em Atos, passe Romanos, passe Coríntios. Gálatas, capítulo 1. Aqui já não é mais Lucas contando sobre a conversão de Saulo, mas é ele mesmo falando da sua conversão. Vou ler só o 14 a 16, ele está dizendo: E no judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos nesta noite com as nossas Bíblias abertas.
e também com as nossas mentes, ouvidos e corações abertos. E nós pedimos então que o Senhor graciosamente possa nos falar, possa nos tocar, se necessário, nos incomodar, para que a tua obra seja feita em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos trilhando pelos textos da palavra de Deus, vai ficando cada vez mais evidente que Deus é o Deus Salvador. E certamente esta palavra e suas variações, salvação, salvador ou salvar, são as palavras, uma das palavras que mais aparecem ao longo da Bíblia. O Deus que salva. No Antigo Testamento isso ficou muito claro quando Deus liberta o povo de Israel da escravidão do Egito, o liberta através de Moisés, mas Deus usa Moisés como instrumento, mas a força vem de Deus. E isso fica muito evidente que Deus está agindo. Deus ouve o clamor do seu povo que está sendo massacrado, e Deus não aguenta ver seu povo massacrado, e Ele vem e intervém e salva o seu povo. Se no Antigo Testamento o fato de Deus ser Salvador já é claro, no Novo Testamento, então, isso se torna claríssimo, tão claro como o sol do meio-dia. Deus, graciosamente, vem até nós, e não só vem até nós, mas Ele se faz um de nós, Ele se faz homem, Ele se faz um ser humano, e a partir de dentro da história, não mais distante, agora a partir de dentro, Ele começa a levar a cabo o seu projeto de salvação, que é redimir o ser humano pecador, justificá-lo de sua sentença condenatória, perdoar os seus pecados, regenerar o seu interior, torná-lo participante da família divina e enviá-lo em missão ao mundo. Vou repetir. O projeto de salvação de Deus para o ser humano pode ser sintetizado de uma maneira muito simples nisto: redimir o ser humano pecador, justificá-lo de sua sentença condenatória, perdoar os seus pecados, regenerar o seu interior, torná-lo participante da família divina e enviá-lo em missão ao mundo para proclamar essa boa nova, essa boa notícia. O próprio Paulo, ele, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses 2,15: no meio de uma geração pervertida e corrupta, ele falou na igreja de Filipos, vocês devem ser irrepreensíveis e resplandecer como luzeiros no mundo. Lá em Romanos 12, nós percebemos outra dimensão do que Deus espera dos seus filhos. Deus espera que seus filhos sejam sóbrios no julgamento, alegres na prática de atos de misericórdia, pacientes na tribulação, constantes na oração, praticando a hospitalidade, vivendo harmoniosamente com todas as pessoas, sem presunção e servindo aos necessitados. Isso faz parte da vida, da rotina, do caminhar, do pensar, do agir daqueles que foram salvos, redimidos, justificados, perdoados, regenerados e enviados em missão por Jesus ao mundo. Essa deve ser a rotina, ser luzeiro no mundo. Esse deve ser o nosso cotidiano. Esse deve ser o nosso arroz com feijão. Ser luz, ser sal. Eu fico muito triste, irmãos, e até escandalizado, quando eu encontro entre os crentes, inclusive entre pastores, um conceito de salvação muito pobre e muito cheio de individualismo, que parece ser um conceito que vem mais da cultura do que da palavra de Deus.
tratando a salvação como se fosse um fim em si mesmo, como se fosse o fim da carreira e o fim da jornada, ser salvo. Eu fui salvo, eu fui redimido, agora pronto, acabou. Agora eu posso passar a minha vida e viver do jeito que eu bem entendo. Agora eu posso ficar correndo atrás daquelas falsas necessidades criadas pelo mundo consumista. Agora que eu já tenho certeza da salvação, eu posso manipular a Deus para que Ele me faça feliz. Porque o propósito de Deus é me fazer feliz. É isso que a cultura prega. Ou eu posso continuar frequentando a igreja domingo após domingo, sem que a palavra de Deus me afete, me toque, me sensibilize, me incomode, me mova. O pastor Eugene Peterson, ele é um pastor presbiteriano, americano. Ele escreveu um livro sobre o Apocalipse, chamado Trovão Inverso. E ele mostra sua preocupação com essa incoerência de muitos cristãos, obviamente não de todos, mas de muitos. Ele diz assim: o ataque satânico mais sutil e mais constante aos que andam com Deus em nosso meio se dá por meio da subversão da palavra. Há uma separação discreta entre a imaginação e a palavra de Deus, e passamos a considerá-la uma maravilhosa obra de imprensa, ao mesmo tempo que vai se apagando toda a percepção de que ela foi pronunciada pelo Deus vivo. Essa estratégia maligna tem alcançado enorme sucesso. Milhões de pessoas usam a Bíblia, em que acreditam com devoção, para condenar aqueles que discordam. Outros milhões a leem todos os dias. E 10 minutos depois dirigem... Obrigado, Gustavo. E 10 minutos depois dirigem ao cônjuge, aos vizinhos, aos filhos, aos colegas, palavras de desprezo, irritação, manipulação e engano. Aí ele pergunta: como isso pode acontecer? Como é possível que gente que dá tanta atenção à palavra viva de Deus não seja afetada por ela? Ainda outro pastor presbiteriano, este é brasileiro, o pastor Ricardo Barbosa, ele também preocupado com a incoerência, ele afirma: o caminho estreito envolve o ouvir e o fazer. Aí ele cita uma parábola. A parábola dos dois construtores, a diferença não está no ouvir, ambos ouviram. A diferença está no fazer. Existem duas opções: ouvir as palavras de Jesus e não praticá-las, ou ouvi-las e praticá-las. A casa que cai é composta por crentes que consideram as palavras de Jesus bonitas para se ouvir, boas para se falar e ensinar, mas irreais para serem praticadas. Creio que muitas dessas nossas incoerências, meus irmãos, elas decorrem de um conceito pobre de salvação, ou pelo menos incompleto. Por isso é preciso abrir a Bíblia e não só ler o que está escrito, mas compreender com profundidade o que está dito. E eu escolhi ler esse texto que trata da conversão de Paulo. Paulo é um nome grego, Saulo é um nome hebraico. E é algo tão importante no texto de Atos que ela aparece 3 vezes. Aparece lá em Atos 9, depois lá em Atos 22, e depois em Atos 26, e depois aparece lá em Gálatas capítulo 1. E eu escolhi esse texto, meus irmãos, porque fica muito explícito, fica muito claro, fica muito evidente que quando Deus salva alguém, Ele tem um propósito bem definido. E esse propósito não é simplesmente levar pessoas ao céu, mas é um propósito definido para o aqui e agora da vida. O céu é o último. A vida cristã de fidelidade e obediência a Deus é o penúltimo. Mas sem o penúltimo, não existe o último. E por isso nós devemos dar atenção a isso. Não só a isso, mas também a isso.
Vou citar dois exemplos para os irmãos, dois textos bíblicos. Por exemplo, Romanos 8, 29. Paulo diz assim: pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus chama pessoas para que elas se conformem à imagem de Jesus. Sejam como Jesus. E Efésios 2:10 que diz assim: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Veja, meus irmãos, como é claro o propósito da salvação. Ser como filho de Deus. O propósito da salvação é ser como o Filho de Deus. 2. Praticar boas obras, ou seja, vivenciar em nossa vida as boas obras de Jesus. Ser como filho de Deus, ser como Jesus, isso tem a ver com a noção de caráter. Que tipo de pessoas nós somos? E viver na prática de boas obras tem a ver com estar tão alinhado, tão conectado com Jesus, que nós passaremos a reproduzir em nossa vida as obras de Jesus, de amor e de misericórdia. Então, eu só citei dois exemplos. Um que fala que o propósito da salvação é que nós sejamos como Jesus. Isso tem a ver com o caráter. E que nós pratiquemos as obras de Jesus, isso tem a ver com a nossa prática de vida, tem a ver com a nossa missão. O missiólogo David Bosch, ele afirma que as nossas atitudes são o verdadeiro teste de autenticidade das nossas palavras. Vejam, irmãos, que conversão não é o fim, mas é o começo. O começo. É o pontapé inicial numa longa jornada pela frente. A menos que Deus te leve, como aconteceu, por exemplo, com o ladrão da cruz, que aceitou a Cristo como Senhor e já foi levado. Isso acontece porque a salvação não se dá por obras, mas pela graça. Porém, para aqueles que têm a oportunidade de viver ainda depois de sua conversão, tem uma longa jornada de peregrinação e de crescimento e de maturidade e de serviço e de missão. A salvação é a obra que Deus faz. A conversão é algo que acontece em nossa vida e ela é o primeiro passo por uma longa jornada junto de Deus. No texto que nós lemos de Atos 9, principalmente os versículos 15 e 16, depois Gálatas 1, 14 a 16, Atos 22, 15, Atos 26, 17 e 18. Fica tão claro, irmãos, mas é tão claro como a luz do meio-dia. E é interessante que a conversão de Saulo foi no meio-dia. Foi ao meio-dia que Jesus apareceu para ele. Você pode conferir isso lá em Atos 22, 6. Ele diz, não ao meio-dia, perto do meio-dia, ele diz. É claro que, juntamente com a salvação, de mãos dadas com a salvação, vem o conceito de vocação. Deus salva e Deus chama. Deus salva e vocaciona. Deus perdoa os pecados, apaga os pecados, lança sobre a cruz de Jesus. Mas juntamente com essa obra de Deus, de salvação, vem a vocação. Junto com a salvação, vem o propósito da salvação. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com os discípulos, quando Jesus disse para eles, olha, vinde a mim, ou seja, vinde a mim, Jesus está chamando eles para segui-lo. Jesus quer transformar a vida daqueles homens. Isso tem a ver com salvação. Aí ele diz, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Salvação e vocação. E nós poderíamos lembrar de outros exemplos que demonstram que a salvação ela vem de mãos dadas com a vocação. Quando Paulo peregrinava para Damasco, ele estava indo em nome da religiosidade. Ele é zeloso por Deus. Ele conhece a lei.
ele conhece a Torá muito bem. Ele é praticamente infalível na prática da lei, é isso que ele diz. Mas, ainda, apesar da sua religiosidade, apesar do seu zelo, é um homem perdido. Talvez a gente poderia dizer quase salvo. Um quase salvo é um fatalmente perdido. E assim era a vida de Saulo. Religioso, mas tão distante de Deus. O texto diz que Jesus encontrou ele no caminho. E este encontro virou a vida de Saulo de cabeça para baixo, pelo avesso. O que foi muito bom. Paulo não só se encontrou com Cristo, mas a partir desse encontro ele pôde compreender Deus de uma nova maneira. Nunca mais ele foi o mesmo, porque a salvação que lhe chegou graciosamente, que perdoou os seus pecados, inclusive aquele de, junto com outros, cooperar com a morte de Estevão. Ele foi perdoado. Mas como salvação vem junto com vocação, Paulo se transformou no grande propagador do Evangelho para o mundo da época. Deus salva, Deus vocaciona. Deus salva, Deus vocaciona. Veja que Jesus vem até Saulo, e nesse encontro se dá a conversão dele. E a partir desse momento que Jesus fala, por que você está me perseguindo? Saulo não entendia muito bem, porque ele perseguia a igreja. Isso mostra a identificação de Jesus com a sua igreja. Perseguir a igreja, perseguir a Jesus. E a partir desse encontro, ele é salvo, e a partir desse encontro ele começa uma vida de obediência e peregrinação ao lado de Deus. Aí Jesus já começa a falar para ele, olha, você tem que fazer isso. Você vai lá para Damasco, e você fica aguardando, alguém vai te procurar lá. Depois Deus fala com Ananias, que não é aquele de Safira, que ele já está morto já. É um discípulo verdadeiro de Jesus, e fala, você tem que ir lá falar com ele. E Ananias tem que obedecer também ao chamado de Deus, porque senão o processo não se completa. Veja como a salvação ela vem acompanhado de atos de obediência a Deus. E nós não podemos desvincular isso. Deus salva, Deus chama, Deus vocaciona. Quando Deus te chamou em Cristo, irmão, para servi-lo, Ele tinha um propósito em mente. E a partir desse propósito que Ele tinha no coração dele, Ele te deu uma vocação. Talvez você ainda não compreenda qual seja esta vocação, mas essa vocação já foi dada para você. Talvez você ainda esteja tateando para compreender aquilo que Deus espera de você. Mas você já sabe de antemão que o propósito de Deus é que você seja como filho dele, Jesus, e que você pratique as obras de Jesus. E tendo essas duas coisas em mente, buscar o crescimento e a maturidade, e se aprofundar no conhecimento da palavra, e se aprofundar na prática da palavra. Mergulhar na palavra, praticar a palavra. Mergulhar na palavra, praticar a palavra. O céu, ele é a última coisa. É o fim da jornada. É quando Jesus diz aos seus, pode vir, benditos do meu Pai. Pode vir. Pode se achegar, pode se sentar à mesa, pode pegar o seu lugar, porque você creu na obra, na minha obra, na obra do Pai. Pode vir. Mas, antes de ouvir essas palavras de Jesus, pode entrar. Existe uma longa peregrinação. E
é muito evidente que a salvação não se dá por obras, né? Paulo mesmo diz isso, que não é para que ninguém se glorie, é pela graça de Deus. Mas nós somos salvos pela graça, e aí Deus nos coloca num caminho de obediência a Ele. Um caminho de crescimento e busca da maturidade. O céu é o último. A vida cristã em fidelidade é o penúltimo. É a antessala do céu. Eu creio. E agora? Agora é tempo de discernir a vocação que Deus me deu em Cristo. É tempo de se tornar como Cristo e buscar isso. É tempo de praticar boas obras. É tempo de orar por aqueles que ainda não conhecem, como nós vimos o Luiz se emocionando aqui. É tempo de sensibilizar-se. É tempo de estender a mão. É tempo de não desistir das pessoas. É tempo de dar um abraço amigo. É tempo de dar uma palavra de esperança. É tempo de pregar o Evangelho, porque só o Evangelho pode salvar as pessoas. É tempo de se aprofundar no crescimento. Nós não podemos ser imaturos. Se você é novo na fé, talvez não é um problema tão grande que você não saiba a sua vocação, mas se você já tem uma grande jornada e você ainda não sabe a sua vocação, isso você tem que se preocupar. Porque essa vocação já foi dada quando você foi chamado por Deus em Cristo. É tempo disso, irmãos. É o penúltimo ato de Deus, a vida cristã. Crescimento, obediência, oração, busca da palavra, prática de boas obras. É o nosso tempo, é agora. Quanto tempo nós vamos viver? Quem sabe? O que você está esperando para buscar a Deus com profundidade? Você já sabe que não adianta ser religioso. O importante é entrar neste caminho, que é o caminho da vida, é o caminho da salvação, é o caminho da paz e é o caminho da obediência. Nós, no começo do primeiro slide, que nós tínhamos ali, tinha uma frase do pastor Ricardo Barbosa que dizia: a fé em Jesus não é real enquanto não fazemos o que Ele nos manda fazer. O Deus que te salvou, se você abrir o seu coração para Jesus, é o mesmo Deus que em Jesus te chama para ser um cooperador no reino de Deus. O reino de Deus que está presente nesse mundo. Não de forma plena, mas está presente. Se você não sabe qual é a sua vocação, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você me procure. Se você não sabe a sua vocação, eu quero que você me procure depois do culto ou em outro momento. E se tiver muita gente, nós vamos dar um jeito de nos organizarmos. Mas nós vamos orar por isso. E nós vamos estudar sobre isso. E nós vamos abrir a Bíblia e pensar sobre isso. Porque o mesmo Deus que salva é o Deus que nos vocaciona. Busque isso, irmãos. Comece a orar por isso. A vocação de ser gente, vocação de ser como Cristo, vocação de praticar as obras de Cristo, vocação para ser igreja, para viver a vida de santidade, para servir a Deus de todo o coração. Este é o tempo, é agora. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vou pedir a Raquel para ir ao piano, e o Eliezer vai nos conduzir no próximo hino. É o hino que fala da cruz. A cruz, irmãos, é o ponto alto mais, vamos dizer assim, é o simbolismo mais próprio
para a obediência. A cruz de Jesus. Um ato de obediência de Jesus que salva todos aqueles que creem. Nós vamos cantar essa música, Eu Quero Estar ao Pé da Cruz, porque é ali que Jesus manifestou o ato maior de obediência, o ato maior de entrega ao Pai, o ato maior de serviço pela humanidade, é na cruz. Não tem como ser cristão sem passar pela cruz. Sem olhar para Jesus e ver o seu sangue sendo derramado em favor de todos. Mas a eficácia deste sangue se dá só para aqueles que creem, que abraçam a obra de Jesus, vida, morte e ressurreição. Vamos cantar orando esta música. Senhor, eu quero passar aos pés da cruz. Porque ali é o lugar de encontro contigo. É o lugar da consagração. É o lugar da transformação. É o lugar da salvação. É o lugar da vocação. A cruz de Jesus. Vamos cantar consagrando nossa vida ao Senhor Jesus. Vamos cantar. Segunda estrofe desse hino. E a primeira estrofe desse hino será cantada pelos homens. E a terceira, só vozes femininas. Sempre no coro cantaremos todos juntos. Nós vamos começar cantando